T3 é a maquininha de cartão que imprime o comprovante de vendas, talvez tenha o melhor custo-benefício entre as maquininhas de cartões do Tom e você ainda pode comprar com CPF ou CNPJ. Mas será que ela realmente vale a pena em 2025 ou tem pegadinhas escondidas nessa empresa que podem te fazer repensar bastante aí a compra? Bora que eu vou te responder isso agora, então fica atento a todos os detalhes para que você faça o seu negócio lucrar muito mais e não caia em pegadinha, tá bem? Bora lá agora! Fala empresário, fala empresária, beleza? Bem, isso mesmo, em 2025 nós temos que analisar vários pontos que envolvem aqui a máquina de cartão do Tom, seja a Tom T3 ou até mesmo os outros modelos, porque aqui eu gosto de analisar tudo. Mas nesse caso, antes mesmo de te passar alguns pontos negativos e informações muito importantes, eu quero te passar os pontos positivos da Tom T3 para que você entenda aqui o que é bom nela de verdade e daqui a pouco eu trago também o que não é bom nela e que você tem que ficar atento, tá certo? E o primeiro ponto positivo é a possibilidade de você poder comprar essa maquininha de cartão com CPF ou CNPJ. Isso é muito legal porque tem algumas empresas que não permitem você comprar com CPF e dificulta bastante aí o uso da maquininha. E outro detalhe importantíssimo é que ela vem integrada com Wi-Fi, caso você não tenha internet móvel, mas dentro da própria maquininha de cartão vem um chip gratuito para que você possa vender em qualquer lugar e obviamente sem precisar fazer recarga nenhuma, porque tudo é custeado pelo próprio Tom. Então esse chip aqui ajuda bastante você vender no dia a dia ou em qualquer lugar, tá certo? E aí entra uma outra coisa importantíssima, que é o fato de que com o Tom aqui, e principalmente com a Tom T3, você pode decidir entre receber as suas vendas no mesmo dia ou com um dia. Lembrando que no mesmo dia você paga um pouco mais de taxa, mas se optar por receber com um dia depois de ter feito a sua venda, você vai pagar menos taxas ainda, o que é legal também. Ah, e sobre essa maquininha de cartão, como eu já havia falado no início, ela imprime o comprovante de vendas, então é, claro, muito completa, tem teclado físico e ainda tem uma tela para que você possa selecionar as opções aqui, tudo com touch. E isso para mim também é muito legal. Mas ainda tem um detalhe muito mais importante, que é o preço. Essa é uma maquininha de cartão conhecida por ter um excelente preço, visto que ela é completa, tem boas taxas e alguns outros recursos que eu ainda vou falar com você aqui, mas o custo-benefício do Tom, para mim, hoje é a Tom T3. Óbvio que eu não estou falando aqui que é perfeita, mas entre as opções do Tom, você tem aqui um excelente custo-benefício. E se quiser pagar ainda com 10% a menos, esse é um outro ponto positivo, que você tem o link aqui na descrição com 10% de desconto, que é um desconto exclusivo e claro, com frete gratuito para você receber a sua maquininha de cartão aí bem rapidinho, tá bem? Mas por favor, não compra agora, essa é uma coisa muito importante que eu tô falando aqui com você. Assiste até o fim para entender se realmente vai valer a pena, porque esse é uma análise sincera e eu quero que você saia daqui com convicção e claro, tome a melhor decisão para o seu negócio crescer muito mais e não para te atrapalhar, tá certo? Bora lá falar agora sobre suporte, garantia e atendimento do Tom para você saber se realmente vale a pena nesse ponto ou não. Bora lá! Bem, sobre garantia, suporte e atendimento, esses são pontos importantes que você tem que ficar atento. Porque numa maquininha de cartão, amigo, quando você vende, esse é o de menos. O problema mesmo é quando você tem alguma questão que tem que resolver com a empresa. E tem algumas empresas que são terríveis para atendimento. Nesse caso, o Tom ele tem garantia vitalícia, então esse é um ponto positivo, tá bom? Porque deu problema, seja hoje ou seja daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, você vai estar coberto. Isso para mim é legal. Só que aí você precisa ficar atento à nota de avaliação do Reclame Aqui, que é um outro ponto que, na minha opinião, o Tom está aprovado. A nota atualmente é de 9.5, o que é muito bom. Você tem o selo de RA1000, então no Reclame Aqui, tudo também aprovadíssimo. Garantia e atendimento no Reclame Aqui, beleza pura. Só que aí você tem a questão do atendimento. Como é que a gente fala com o Tom aqui, visto que você pode precisar de algumas questões aí e resolver alguns problemas com a empresa? Hoje você pode falar via WhatsApp ou pelo aplicativo do próprio Tom, usando a função do chat. Então você não tem aqui aquela questão de ligar para a empresa. Isso pode ser sim um problema para alguns empreendedores, porque a gente sabe que tem problema que você ligando resolve muito mais fácil. Mas aqui pelo menos está resolvendo o problema, segundo o Reclame Aqui, e até mesmo com a minha experiência. Porém, nesse ponto é um pouquinho chato, tá bom? Fica atento a isso, porque isso é importante. E uma reclamação muito comum sobre a Tom T3 é que essa maquininha de cartão, ela pode ser enviada com algumas marcas de uso. Aí você pode se perguntar, Vitor, como assim? Eu compro uma maquininha de cartão e ela vai chegar aqui com marca de uso, uma maquininha
maquininha de cartão usada, o Tom ele trabalha com a função de comodato. Então ele vai te enviar uma maquininha de cartão, assim como ele já enviou para outros clientes. E caso o cliente não use, ou caso você não fique muitos meses aí sem usar a maquininha de cartão, eles tentam recomprar essa máquina de você. E aí eles te oferecem uma grana lá, às vezes o mesmo valor que você pagou, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas aí se você aceitar, você devolve essa maquininha de cartão para eles. E nesse caso, esse equipamento estando em boas condições, ele pode ser reenviado para um outro cliente sem problema nenhum. E aí algumas pessoas podem sim reclamar sobre esse ponto, mas aí eu já tô te deixando claro isso aqui para que você entenda, tá bem? Fique esperto sobre isso, porque é importante que você já entenda tudo sobre a empresa e como é que você vai receber esse produto. Mas normalmente você recebe sim um produto novo, sem problema, e claro, até caso tenha alguma marca de uso, ela precisa estar dentro dos padrões aí que o Tom oferece para os seus clientes, tá certo? E agora que você sabe tudo aí sobre suporte, um problema comum que acontece com essa maquininha de cartão, que tal entender quais são as formas de pagamentos que essa maquininha de cartão aqui aceita? Bora que eu te conto agora. Bem, o Tom com a sua maquininha de cartão, o Tom T3, é uma maquininha de cartão bem completa quando se diz respeito a formas de pagamentos aceitas. Nesse caso, como é que vai funcionar? Você tem um pagamento por aproximação, que é aquele pagamento via NFC, que é Near Field Communication, o pagamento normal por aproximação, como a gente conhece aqui no Brasil. A gente tem também a função de inserir um cartão, e aí pode ser um cartão de débito, crédito à vista ou crédito parcelado, seja da forma que for. E na maquininha também você pode aceitar Pix, que é muito mais seguro e muito melhor do que ter que ficar olhando o comprovante ou extrato do banco o dia todo. Porque aqui, saiu o comprovante na maquininha, você sabe que o cliente pagou e é a melhor coisa a se fazer. E aí, nesse caso, você tem todas essas formas de pagamentos aqui direto na maquininha de cartão. Só que pelo aplicativo do Tom, você também pode ter a geração de boleto, o que é uma coisa bem legal. Você tem a função de link de pagamento para fazer cobranças à distância aí para o seu cliente. E ainda tem um aplicativo que você pode instalar no seu celular para usar o Tap Tom, que é um pagamento com o seu celular, caso ele tenha também NFC, por aproximação, que é algo muito útil e às vezes pode tirar o empreendedor do prego ali. Então eu acho muito massa. Então quando se diz respeito aqui a formas de pagamentos aceitas na Tom T3, isso aí tá super aprovado, não tem problema nenhum, porque você raramente vai ter que recusar uma transação porque tem essa maquininha de cartão. E quer saber quais são as bandeiras? São as seguintes: Visa, Mastercard, Amex, Hipercar e também a bandeira Elo. Tudo isso você vai poder aceitar na maquininha de cartão Tom T3 sem dificuldade nenhuma, tá bem? Agora bora falar de taxa, que é aquele ponto que todo mundo precisa saber. Afinal de contas, não adianta ter uma maquininha de cartão se ela leva todo o nosso lucro. Então é isso que eu vou te contar agora para que você fique ciente de qual é a taxa cobrada pelo Tom. Fica atento que isso é importante. Mas antes, participa do desafio MCB, que é o seguinte: você vai comentar aqui abaixo, hashtag T3. Do jeitinho que eu deixei aqui na tela, só mesmo para você comentar aí abaixo, que eu vou saber quem veio aqui até essa parte do vídeo, quem tá ligado e, claro, quem não tá dormindo aí do outro lado da tela. E óbvio que eu vou responder também. Então bora lá, bora falar agora sobre taxa. Bem, quando se diz respeito aqui às taxas do Tom, é muito importante que você fique atento e, claro, eu vou te dar uma informação aqui que muita gente não passa por aí, porque tem muitos especialistas em maquininhas de cartões que querem apenas indicar uma maquininha. Eles não estão nem aí se o empreendedor vai lucrar, se vai ser bom ou vai ser ruim. Eles só querem mesmo vender para ganhar algum tipo de comissão. E aí, nesse caso, o que é que você tem que ficar muito atento? É que no Tom existem hoje 3 planos de taxas. Existe o plano Tom Super, que é o plano que tem as maquininhas mais baratas, mas aí a gente tem também taxas muito maiores. Esse é o plano que eu indico que você fuja dele, tá bem? Só que também nós temos aqui o Tom Pro e também o Tom Pro MEI PJ. Obviamente, como o nome já diz, o Tom Pro é indicado ali para quem é pessoa física, o MEI PJ para quem é pessoa jurídica. E esse é o plano que você vai ter as melhores taxas, mas você precisa vender pelo menos 2.000 por mês ali para ter de fato as melhores taxas da empresa, tá bem? E aí nesse caso, se você optar pelo plano Tom Pro, por exemplo, você tem um período promocional, que nos primeiros 30 dias ou até fazer R$5.000 em vendas, você vai ter excelentes taxas, que são as seguintes: 0% no Pix, 0,74% tanto no débito quanto crédito à vista, e no parcelado para 12 vezes é 8,99%. Mas aí depois desse período promocional são aplicadas as taxas tradicionais, que é o que muita gente esconde aí dos empreendedores que querem ter uma maquininha de cartão do Tom, como a Tom T3. E aí qual é essa taxa? No Pix é 0,99%, débito é 1,45%, no crédito à vista 3,51% e no parcelado para 12 vezes é 14,79%.
Então fica atento porque essas são as verdadeiras taxas do Tom e obviamente você tem que optar com o que vai ser melhor para o teu negócio. Mas calma que daqui a pouco eu vou te dar aqui uma sugestãozinha para poder te ajudar a tomar a melhor decisão. Porém antes, vamos falar sobre um ponto negativo que pode, claro, incomodar aqui alguns empreendedores que utilizam essa maquininha de cartão. Porque como eu te falei, eu quero fazer uma análise completamente sincero e honesto aqui para te ajudar. Então fica atento que essa é uma informação importante. Vamos lá falar sobre isso agora. Bem, e o ponto negativo que muita gente se incomoda aqui em relação ao Tom é o bloqueio de conta. Eu recebo muitos relatos e no Reclame Aqui mesmo a gente tem várias reclamações sobre esse ponto que é bem sensível. Vitor, o Tom bloqueia a conta dos empreendedores? Quem utiliza Tom T3 vai ter esse tipo de problema? Olha, na verdade depende do empreendedor. Muita gente opta por comprar a maquininha de cartão para poder fazer empréstimos, só que não é simplesmente emprestar um dinheiro usando o cartão dos outros. As pessoas pegam a maquininha de cartão que nunca usaram, vinculada ao CPF dela, e simplesmente pega o próprio cartão, insere na maquininha e passa lá uma transação de 10, 20, 30 mil. O que tem de limite ela poca lá na maquininha de cartão. Aí você vê a empresa de maquininha de cartão e olha isso. O que é que essa empresa ela vai pensar? Óbvio, isso aí é uma fraude. Já que a agiotagem é proibido e muita gente utiliza a maquininha de cartão para fazer isso, eu vou ter que bloquear aqui para entender do que se trata essa transação. E aí, quando a conta é bloqueada, é justamente isso que a empresa está fazendo. Seguindo a determinação do Banco Central para analisar aquela transação. Aí ela pode pedir nota fiscal, comprovante de vendas, documento de quem está comprando, documento de quem está vendendo e tudo isso. Então fica atento, porque se você vai usar a maquininha de cartão para o seu negócio aí no dia a dia, poxa, você vai fazer aí várias e várias vendas por dia, não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mas se você é desse tipo de cliente que gosta de passar o próprio cartão ou ficar fazendo empréstimos, e pior, às vezes o cara vende R$500 por dia na maquininha, do nada ele passa 50 mil. Aí é claro que a empresa de maquininha de cartão vai achar aquilo estranho e vai tentar entender do que se trata. Então quando você ouvir falar sobre bloqueio de conta no Tom, em 90%, 99% dos casos, é erro de uso na maquininha de cartão de quem está operando ali no dia a dia. Então fica atento a isso também, tá certo? E bem, você já deve saber que a maquininha de cartão ela tem vários pontos positivos, tem alguns pontos negativos que você tem que ficar atento, e inclusive durante o vídeo eu te passei vários alertas que você tem que estar esperto na hora de comprar tanto essa maquininha de cartão como uma maquininha de cartão de qualquer outra empresa, porque todas costumam trabalhar da mesma forma. Só que agora eu vou te dar aqui a minha realidade. O que é que eu indico, o que é que eu não indico na Tom T3 e, claro, vale a pena ou não vale a pena? Respondendo a última pergunta, sim, para mim vale a pena, principalmente porque tem o melhor custo-benefício de maquininhas de cartões do Tom. Hoje essa maquininha de cartão, dependendo do plano que você opte, custa em torno de R$200 e é uma maquininha de cartão muito completa. Então você vai ter aqui um excelente equipamento que imprime o comprovante de vendas, passa bastante profissionalismo e credibilidade para os seus clientes ter uma maquininha de cartão completa assim no seu balcão. E óbvio, você vai ter também boas taxas. Só que aí é o seguinte, ó, na hora de escolher a maquininha de cartão, isola o plano Tom Super porque tem taxas muito altas e opta ou pelo plano Tom Pro, caso você vai comprar com o seu CPF, tá bom? Isso é importante. E caso você tenha CNPJ, a melhor forma de comprar a Tom T3 é você usando aí o plano Tom Pro, MEI e PJ. Você vai ter taxas melhores, preços melhores e claro, vai poder estar vendendo tranquilo no seu negócio. Então esse foi o análise completo aqui que você precisava ver sobre a Tom T3 e caso tenha qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Lembrando que essa é uma maquininha de cartão que tem um ótimo custo-benefício, mas no link da descrição você ainda tem mais 10% de desconto. Então caso tenha interesse, clica aí e aproveita, tá bem? Um abraço meu grande amigo, minha grande amiga empresária, te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu, tchau, tchau!